Olá, alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Estamos na disciplina de Práticas para o Ensino de Matemática. Esta é a aula 10 e nessas duas aulas, 10 e 11, eu vou fazer comentários sobre o ensino de funções. O ensino de funções ele é feito nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Muitos momentos com o ensino de funções. Não é das partes da matemática mais rejeitadas pelos alunos e a gente consegue fazer muitas coisas interessantes com o ensino de funções. E como eu tenho feito nessas aulas todas, eu vou fazer assim, apontar alguns aspectos que a minha experiência, a minha prática pessoal como professor de matemática me indicou que eram interessantes de se fazer, que os alunos de ensino fundamental e médio reagiam bem e que isso ajudava o ensino deste tema nesses níveis de escolaridade. Fazer um outro comentário de história no meio do caminho. Na aula passada, quando eu falei de matrizes, eu aproveitei fazer esse comentário que a gente raramente conta para os nossos alunos a linha do tempo da evolução dos conceitos matemáticos. Eu acho que isso é uma deficiência que a gente precisaria aos poucos, nós professores, irmos revendo. É fundamental que os alunos tenham ideia da evolução temporal dos conceitos matemáticos. Eu acho muito ruim que o aluno aprenda logaritmos sem saber em que momento que logaritmos foi criado e que tipo de contexto social existia. Mesmo que a gente não faça uma disciplina de história da matemática, mas que o aluno tenha uma noção de que logaritmos não foi inventado de forma arbitrária e que muitas vezes a aplicação que logaritmos tem hoje não é a aplicação pela qual ele foi criado. Isso também é muito interessante de destacar para os alunos. O logaritmo foi criado num contexto muito de conta mesmo. E hoje a gente usa as contas, né, o papel de logaritmos como conta foi muito substituído pelos equipamentos eletrônicos, calculadoras, tablets, computadores. E o logaritmo é muito importante para se fazer o estudo de pH em química, que é uma escala logarítmica, ou a energia liberada por um terremoto, a escala Richter, que é uma escala logarítmica. Quer dizer, ele nasceu num contexto e acabou tendo uma evolução diferente. Acho importante a gente mostrar isso para os nossos alunos. Essa aqui é uma linha de tempo de grandes fatos, eu tirei do livro de História da Matemática do Boyer, que é um dos grandes livros que a gente usa quando se fala em História da Matemática. É um livro que um pouco, ele é da primeira metade do século XX, assim, de alguma forma houve muita pesquisa em História da Matemática posterior à edição do livro, então algumas coisas foram revistas depois, mas é um livro bastante sólido, bastante interessante. Eu gosto muito desse livro, embora ele esteja um pouco desatualizado. E olhando essa sequência de eventos, funções, ele teve uma evolução muito lenta. Quando se fez cálculo, Newton, Leibniz, no século XVII, claro que eles estavam falando de funções. A derivada é a derivada de uma função. Mas o conceito de função era um pouco confuso, ele não estava bem formalizado. Ele foi ser formalizado mesmo no século XIX por Dirichlet e Cauchy, que começaram a limpar bem esse conceito. Então é uma das coisas recentes também que os nossos alunos estudam. Vários outros conceitos que eles aprendem no ensino fundamental e médio são anteriores ao ensino de funções. Funções é dos últimos que apareceram. Então, Dirichlet e Cauchy estavam no século XIX tentando entender condições de integrabilidade de funções. Então não era um contexto aplicado nem um contexto elementar, é um contexto difícil de mostrar para os nossos alunos, mas eu estou comentando com vocês, vocês vão ver em seguida. Então o contexto era um contexto de cálculo, de tornar o cálculo mais rigoroso, de perceber que certas funções, certas expressões não eram integráveis. E eles queriam saber quando que uma função, uma expressão era integrável, quando é que a teoria do cálculo funcionaria. E uma condição importante para a integrabilidade é a continuidade.
Então vocês vão ver que a primeira vez que aparece algo do tipo função, ele aparece com uma ênfase em continuidade, que a gente posteriormente tirou. Esta frase é tirada de um texto do Dirichlet de 1837. Então está aqui entre aspas. Sejam A e B dois números fixos e x uma quantidade variável que recebe necessariamente todos os valores entre A e B. Isso não é estranho para quem vai fazer função. Fixos A e B, e notem que o uso de letras já para indicar coisas, e o A e B fixos, e o x variável. E o x percorre todo o intervalo AB. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, é o começo da definição, mas essa é a parte que está dizendo que o domínio de uma determinada função é o intervalo AB inteiro. X é a quantidade variável, é a variável independente, vai ser, né? E que ela percorre todo o AB. Se a cada x corresponde um único y, olha que interessante, a cada x um único y, finito, número, de maneira que quando x se move continuamente no intervalo entre A e B, y igual a f de x também varia progressivamente, então y é dita uma função contínua de x nesse intervalo. É uma tentativa de definir uma função contínua. Para isso não é obrigatório, em absoluto, nem que y dependa de x de acordo com uma mesma e única lei. Quer dizer, não precisa ter uma lei de formação única em todo o intervalo. Na verdade, é aquilo que a gente chama de função definida por várias expressões. Os alunos falam função definida por chavinha, quando a gente coloca f de x igual e abre diferentes fórmulas. Nem mesmo que seja representada por uma relação expressa por meio de operações matemáticas. Observe uma certa abstração. A função fica determinada se você faz a associação entre as variáveis. Essa tradução tirei do livro de História da Matemática, da Tatiana Roque. Esse é um livro de História da Matemática de uma autora brasileira muito bom, extremamente atualizado, extremamente atual, contemporâneo, com uma visão muito crítica. Tatiana Roque é uma grande historiadora. Esse é um livro muito legal e é um livro brasileiro, escrito por uma historiadora brasileira. A parte de continuidade não vai permanecer na definição de função, mas observem coisas que sobreviveram aqui. Todo x do domínio, único y, e que não precisa ser uma fórmula matemática, basta ser uma associação. Então o que nós estamos vendo aqui é os ingredientes que caracterizam a definição de função atual, contemporânea. O que é uma função hoje? É uma relação que associa a todos os pontos do domínio um único ponto na imagem. É isso que é uma função. E vocês veem que ela aparece então com Dirichlet, meados do século XIX. É uma definição extremamente geral, não precisa nem ser fórmula matemática, e com ênfase em continuidade, naquele contexto do Dirichlet estava com ênfase em continuidade que não vamos manter. A gente tira isso da definição de função. Então, quando nós falamos isso para os nossos alunos, talvez não dê tempo de falar tudo isso, talvez a ênfase de continuidade não esteja clara para os alunos, mas é importante que nos exemplos concretos x percorra todo o domínio e y seja único. Isso a gente tem que discutir com os nossos alunos. Isso é uma coisa extremamente importante e nas aplicações. Os exemplos são fáceis de inventar e cada um de vocês vai, né, trabalhar com aquele exemplo que ele seja mais caro, mais interessante. Mas deixa eu dar exemplos de coisas. Quando você faz uma descrição de uma trajetória, seja uma visão bem cinemática, né, uma trajetória, coisa, eu gosto de, quando discuto isso com alunos, né, criar até um certo contexto um pouquinho mais real. Falei, imagina que você está trabalhando numa empresa e que vai monitorar uma carga que vai ser transportada, uma carga muito valiosa, então a transportadora contrata uma empresa para monitorar o deslocamento daquela carga. Bom,
você quer saber a posição da carga em todo instante quando você está observando. Tem que ser todo instante. A descrição de uma trajetória não pode ser parcial. Ah, eu sei onde está a partícula para alguns valores do tempo e não sei para outros. Às vezes é impossível saber, como na mecânica quântica, mas não é disso que eu estou falando agora. Quando eu falo numa função eu tenho que dar a informação para todos os valores do domínio. Se eu estou monitorando uma carga, eu quero saber onde está aquela carga em todo instante. Não pode ter vazios em que eu não sei o que está acontecendo. Numa descrição de uma trajetória, tem que ser para todo o valor do t eu ter a informação. Se eu estou monitorando um paciente que está internado no hospital através daqueles equipamentos eletrônicos, eu quero saber o batimento cardíaco, a pulsação, em cada instante de tempo. Não posso ter intervalos que eu não sei o que está acontecendo. E que seja único. Quando eu descrevo uma trajetória, para cada valor do tempo, tem que ter uma única posição. Não faz sentido, nesse contexto de trajetória, dizer, em tal instante o móvel estava ou aqui, ou ali, ou acolá. Isso não é efetivo. Então, esse é um exemplo de uma aplicação em que eu preciso ter a informação para todos os valores do tempo, e essa informação tem que ser bem caracterizada, tem que ser única. E é fácil começar a pensar outros exemplos de funções em que isso é necessário, exemplos de situações concretas em que isso é assim. E isso leva a que definição de função seja feita desse jeito. Existem aplicações em que isso não é tão relevante. Sim, essas aplicações vão ser feitas com outra estratégia. Funções é um ferramental matemático que é extremamente adequado para este contexto, em que eu tenho uma variável variando em todo um domínio e para cada valor da variável uma única imagem. Então, eu insisto muito nisso, porque é isso que vai permitir que a gente use teoria de funções em modelagem matemática. Exemplos fora da matemática ajudam a entender, mas não é para isso que a gente faz teoria de funções. Por exemplo, função que associa cada pessoa à sua mãe, isso é efetivamente uma função? Resposta, sim, porque toda pessoa tem uma mãe e essa mãe é única, não há exceção. Função que a cada mulher associa o filho, isso não é uma função, porque nem toda mulher tem filho e muitas vezes uma mulher tem mais do que um filho, não tem a unicidade aqui. Então, jogar com esses exemplinhos concretos, é fácil bolar alguns, ajuda muito o aluno que está começando a lidar com esse conceito e entender essas regrinhas que caracterizam o que é uma função. Então, é bom. Não é para isso que a gente faz teoria de funções em matemática, mas esses exemplos ajudam sim. Uma coisa que eu insisto muito com os alunos de ensino médio, que eu acho importante, eles têm que perceber diferentes maneiras de representar uma função. Então, quando a gente começa, nada contra fazer letrinhas e fazer aquelas flechinhas. O A associa com o X, o B associa com o Z, o C associa com o Y, o D pode associar com o X. Isso é muito útil. E para os jovens quando estão começando, isso é bem legal. A gente chama isso de diagrama de flecha. E se você tiver dois que vão no mesmo, mais para frente vai ajudar a discutir função injetora, sobreinjetora, não injetora. Então isso é muito útil de se fazer sim, não, nada de inadequado. É mais infantil um pouco. Nós estamos interessados na disciplina de matemática em chegar nas funções numéricas. Então é uma ideia parecida, feita com os números. Uma associação que a cada número do domínio associa um número na imagem. Eu aqui acabei de fazer uma função que não é injetora, não é sobre, para quem já viu esses nomes, isso não é parte do que eu estou falando hoje, e que faz essa associação. Isso é muito bom, fazer uma função assim. Os alunos sentem que tem uma certa concretude na ideia. Outras maneiras de fazer função. Fórmulas. Essa é uma experiência que o aluno já tem da física, da cinemática, de estudar fenômenos físicos através de leis de formação. E fazer essa conexão é muito importante. Essa fórmula f de x igual a x2 menos 4x mais 3 descreve uma função e essa ideia de que f de 2, eu escrevo f calculada em 2 ou f de 2,
eu obtenho substituindo x por 2. Eu coloco 2 no lugar do x aqui. Então fica 2 ao quadrado 4 menos 8 mais 3, que dá menos 1. Certo? Pares ordenados. O par ordenado 2 menos 1. Importante destacar para mim, todos eles têm essa mesma ideia, tem um primeiro e um segundo número. O 2 é o que está aqui no x, o menos 1 é o y. Gráficos. Então, é importante que o aluno perceba que todas essas coisas são iguais. Aqui eu tenho um gráfico em que o ponto de abscissa menos 2 vai parar, está conectado com o ponto de ordenada menos 1. Isso também é uma maneira de expressar uma função. Então, todas essas coisas são equivalentes e é importante que os nossos alunos percebam essas equivalências. Isso é algo muito importante de destacar para os nossos alunos. Então, essa conexão aqui, né? Eu acho que as situações da física, como eu acabei de descrever, de trajetória, são bastante úteis para fazer essas conexões todas. A gente explora os conceitos de domínio e contradomínio, imagem, vou fazer um comentário rápido sobre isso. Do ponto de vista lógico, domínio teria que ser dado quando você dá a função. Dar uma função faz parte do descrever uma função, dar uma função, explicitar uma função, que você diga qual é o domínio. Isso está lá na frase do Dirichlet, que tem que dizer a variável x percorre todo o AB, quem é o AB. Normalmente, a gente faz uma brincadeira que é perguntar o domínio. A gente dá uma fórmula para o aluno e pergunta qual é o domínio dessa função. Do ponto de vista lógico, isso não estaria correto, mas o que se imagina? Que é uma equivalência entre a ideia de domínio e de condição de existência, e que o que o aluno vai fazer é descobrir a condição de existência daquela fórmula. Nesse caso concreto é uma raiz quadrada, a condição de existência é que 2x menos 8 tenha que ser maior ou igual a zero para que exista a raiz quadrada. Resolvendo aqui, x é maior do que 4, e a gente diz que o domínio é um intervalo que vai de 4 a infinito, ou x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 4. Mas eu sempre comento com os alunos, essa pergunta é um trato, a gente vai combinar que eu vou fazer essa pergunta, mas do ponto de vista lógico não poderia, porque não se faz sentido perguntar o domínio da função, é o autor que fornece o domínio quando ele fornece a função. Mas é importante também que o aluno perceba a concretude disso. Por que eu tenho que falar no domínio? Se eu calcular f de 4 aqui, é só fazer a conta, dá 0. Ok. F de 6 eu faço a conta, dá 2. F de 5 eu faço a conta da raiz de 2. É um número mais chatinho, mas é um número. Ao passo que se eu fizer f de 3, eu caio em raiz de menos 2, que não é número real. Domínio serve para isso. Separar os números x em que essa conta faz sentido dos números y em que essa conta não faz sentido. Isso é importante que os nossos alunos percebam. E por isso que eu digo que o 3 não pertence. E aquela história que eu estava falando de trajetórias permitem a gente fazer esses diálogos entre a matemática e o conceito mais concreto. O conjunto imagem é mais sutil. O conjunto imagem é o conjunto dos y para os quais existe um x que a função atinge esse y. Quando a gente faz os diagraminhas de flecha, o conjunto imagem é fácil de dizer quem é. O conjunto imagem é o conjunto dos y que são assumidos. Então, se eu fizer esse diagraminha de flechas, o conjunto imagem é formado pelos dois primeiros pontos e não tem o terceiro. Do ponto de vista algébrico, às vezes a gente consegue decidir diretamente. Por exemplo, se eu olho para a função do primeiro grau f de x igual a 2x menos 7, pensando que quando o x vai para infinito, isso fica muito grande e vai para infinito. Quando o x vai para menos infinito, isso vai para menos infinito. Quer dizer, nas pontas vai ter números arbitrariamente grandes, positivos e negativos. Eu consigo perceber que a imagem é R. Se pegar x2 menos 4, isso é sempre positivo. O mínimo que isso vale é quando isso é 0, que vale menos 4. E daí para cima, porque eu vou pondo positivos em cima do menos 4. Então o conjunto imagem é de menos 4 para mais infinito. E como o x pode ser muito grande, isso pode ficar muito grande. São raciocínios intuitivos que me dão imagem.
Em geral, isso é uma coisa sofisticada que envolve uma ideia de resolução de equações. Observa só, o que é achar o conjunto imagem. Pega essa função x2 menos 4x. Já não é tão óbvio quem é o conjunto imagem. Não dá para fazer esses raciocínios numéricos. O que eu quero é saber quem são os y's para os quais existe um x que f de x é y. Significa dizer que eu vou resolver a equação x2 menos 4x igual a y, que essa equação é possível. Se eu passar o y para cá, isso significa dizer que esta equação é possível. Isso é uma equação na incógnita x. Neste exemplo, é uma equação do segundo grau, na incógnita x. Quando é que uma equação do segundo grau tem solução? A equação do segundo grau tem solução quando o delta for positivo. Então eu calculo o delta. Como o y, quando eu falo que é uma equação do segundo grau na incógnita x, o y entrou como um dos coeficientes. Nesse exemplo eu teria azinho da equação do segundo grau igual a 1, o bzinho menos 4 e o czinho é esse menos y, naquela expressão do b2 menos 4ac. Então eu escrevo delta usando o b como menos 4, o a como 1 e o czinho como menos y. E caio nisso 16 mais 4y maior ou igual que 0, y maior ou igual que menos 4. No caso de uma parábola dava até para usar vértice. Mas o que eu queria que vocês percebessem é que, em geral, descobrir o conjunto imagem de uma função implica resolver uma equação que pode não ser trivial. Nesse exemplo, para que ela tenha solução, o delta tem que ser maior ou igual que 0, o y tem que ser maior ou igual que menos 4, e essa é o conjunto imagem dessa nossa função. Tá ok? Bom, ficamos por aqui. Continuo falando de funções na próxima aula.